trabalhando o livro Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, do autor Manly Hall. Hoje é o nosso 12º encontro desse grupo de estudo sobre o hermetismo. Estamos estudando o hermetismo a partir dessa obra do Manly Hall, e nós estamos, à medida que nós aprofundamos esse nosso estudo, nós estamos correlacionando o hermetismo com a psicologia analítica. E hoje, nesse nosso 12º encontro, vamos trabalhar da página 442 até a página 494, caminhando, então, para a reta final do livro, né? Restando para a gente trabalhar apenas agora, depois desse encontro, apenas mais 100 páginas, né, dessa obra, que é uma obra muito interessante, muito rica e muito vasta, né? E vocês sabem, né, pelo que nós já estudamos ao longo desse grupo de estudos, que o hermetismo, né, ou toda a grande obra atribuída a Hermes Trismegisto, né, chamada de Corpus Hermético, essa grande obra ela é resumida, né, na Tábua de Esmeralda, né? Eu sempre gosto de começar a nossa reflexão, o nosso estudo, lendo um pouco, né, esse tratado. E aqui hoje eu trouxe aqui o livro O Museu Hermético, Alquimia e Misticismo. Não sei se dá para ver por causa da câmera, mas não dá para ver, né? Mas depois eu posso compartilhar no grupo. É um livro bem interessante, né? Que ele faz também um grande resumo. Valdo, é Alquimia e Misticismo, é? Alquimia e Misticismo. O Museu Hermético, Alquimia e Misticismo, né? Eu tenho esse livro físico. Eu Muito comprei bom ele quando eu estava no labirinto estudando, uma aula que teve, foi indicado assim. Uhum. Eu tenho ele. Muito bom, maravilhoso. É muito bom ter esse livro até para consultas, né? Para que a gente possa ter sempre Em vez de acesso quando eu a vou nele, em relação com a alquimia também, muito, né? É com a isso, alquimia mesmo, ele tem muita razão. isso. Uhum. Tem muito símbolo, né? Tem muito Tem símbolo, né? Só que tem muito, coisa que muito eu tenho tempo. muita dúvida para Uhum. negar. Por isso que eu tenho E muita quanto mais a gente dúvida. estuda, né? Quanto mais a gente estuda a É, alquimia, mais a gente tem vontade de conhecer mais, estudar um pouco é. mais, né? Hum. É muito bom mesmo, né? Pronto, ó. Então, a Tábua de Esmeralda, né, diz o seguinte, ó: na verdade, sem dúvidas e incertezas, o que está embaixo assemelha-se ao que está em cima, e o que está em cima ao que está embaixo, para realizar os prodígios do Uno. E como todas as coisas emanam do Uno, da meditação do Uno, assim também todas as coisas nasceram desse Uno por adaptação. O Sol é o Pai, a Lua a Mãe, o vento transportou-o no seu ventre e a terra é a sua ama. Ele é o Pai de todas as maravilhas do mundo. É plena a sua força quando se converte em terra. Separa a terra do fogo e o sutil do imperfeito. Docemente, com grande engenho, sobe da terra ao céu e daí regressa à terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Assim obterás toda a clarividência do mundo e toda a obscuridade se afastará de ti. É a força de todas as forças, pois vence toda a sutileza e penetra toda a densidade. Deste modo foi criado o mundo. Assim serão operadas admiráveis variações e adaptações, para as quais é aqui dado o meio. E foi-me dado o nome de Hermes Trismegisto, porque possuo as 3 partes da sabedoria de todo o universo, né? Então, toda a obra alquímica, ela vai se referir de forma direta ou de forma indireta à Tábua de Esmeralda, né? E se a gente puder resumir essas 12 teses que nós encontramos na Tábua de Esmeralda, a gente pode resumir ainda mais essas 12 teses, né? Nesses 7 princípios, conhecidos como os 7 princípios do hermetismo. E quais são esses 7 princípios, né? Os 3 primeiros princípios: princípio do mentalismo, que diz que tudo é mente, né? E tudo que existe
existe dentro dessa grande mente, né? O universo é uma grande mente que criou tudo que existe, tá? O princípio da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. E o terceiro princípio, o princípio da vibração, diz que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, né? Ah, encontramos, além desses três princípios, outros quatro princípios. E diz o seguinte, vou diminuir aqui para vocês enxergarem melhor. Pronto. O princípio da polaridade, né? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Princípio de gênero, né? Que diz que tudo tem um princípio, em tudo que existe tem um princípio masculino e um princípio feminino. E o princípio de ritmo, tudo tem fluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Ritmo, né, tem a ver com a lei da compensação. E o sétimo princípio é o princípio de causa e efeito, da ação e reação, que diz que toda causa tem o seu efeito, nada escapa a esta lei, né? Pensando bem, olhando melhor, né, para esses sete princípios, né, nós podemos dividir esses sete princípios, né, em três princípios superiores, três princípios inferiores, né, e um princípio intermediário. O princípio intermediário seria o princípio da polaridade, né, onde tudo é duplo, né? E a partir desse princípio da polaridade, nós compreendemos que essa grande mente pode ser dividida em duas partes, né? A grande mente superior, a que cria e gera tudo, e possibilita a existência de tudo que existe, né? E a mente inferior, que é uma criação dessa mente superior. Então, nós podemos entender que os três princípios superiores têm uma relação direta com essa mente superior. E os três princípios inferiores têm uma relação direta com a mente inferior. Então, quando a gente pensa sobre o mentalismo, a gente está se referindo a essa grande mente universal. Quando a gente pensa sobre o princípio da correspondência, a gente começa a entender que essa grande mente universal está no todo, está na totalidade, mas também ela, como uma centelha, como uma pequena luz, como uma mônada, ela está dentro de cada ser que existe, né? Então, essa grande mente, ela está no todo e está nas partes que compõem esse todo, tá? E o princípio de vibração, né? Ele também retrata que essa grande mente, ela se manifesta e ela se propaga na forma de ondas, né? Como realmente ondas que vibram, né? E ao vibrar, né? Ao se expandir nessa vibração, essa onda vai criando, gerando e possibilitando a existência, né? Levando isso para a psicologia analítica, a gente pode entender essa grande mente como o self. O self, que ao mesmo tempo é o todo, é a totalidade da psique, ao mesmo tempo ele é também o centro regulador da psique, né? E esse self, que é o centro regulador da psique, ele também está em cada componente da psique, em cada conteúdo psíquico, né? Em cada complexo, no complexo do ego, em cada imagem arquetípica, você vai encontrar uma parte do self, tá? Então, o self entendido dentro da psicologia analítica, o si mesmo, né, compreendido dentro da psicologia analítica, ele é compreendido como uma totalidade, ele também é compreendido como algo imanente, né? E ele é compreendido também como algo que regula toda essa totalidade, né? Daí, a própria psicologia analítica fala do self em quatro aspectos, né? No aspecto imanente, que está dentro de cada um de nós, né? No aspecto relacional, no contato entre os seres, nos encontros e desencontros entre os seres, entre as pessoas, o self, que é a totalidade da psique, e o self transcendente, né? Está acima de todos nós, né? Porque é a fonte de tudo que existe, tá?
Então, esses 3 primeiros princípios teriam a ver com essa grande mente dentro do hermetismo e tem a ver com o self na perspectiva da psicologia analítica. O princípio da polaridade vai reger as duas mentes, tanto a grande mente como a mente inferior, né? E essa mente inferior, para a psicologia analítica, seria correspondente ao ego, tá? Então, o ego, ele vai trazer também leis que vão reger a sua existência, que vão regular, né, a sua manifestação, os seus comportamentos. E essas leis têm a ver com esses 3 princípios abaixo do princípio da polaridade, né? O princípio de gênero, o princípio de ritmo e o princípio de causa e efeito. Por exemplo, o princípio de ritmo tem tudo a ver com a teoria junguiana no sentido de que Jung traz o princípio ou a lei, né, da compensação psíquica. Todo excesso ele é compensado. Todo excesso gera um desequilíbrio e esse desequilíbrio traz ou possibilita o surgimento de uma compensação psíquica. Okay? Então, quando o ego entra no caminho de focar demais, né, de se concentrar demais, de priorizar demais algo da sua existência, né, ele entra no processo que Jung vai chamar de processo de unilateralização, ou na unilateralidade do ego, né? E essa unilateralidade do ego, ela é compensada exatamente por essa lei da compensação psíquica, que tem a ver com o princípio de ritmo. Todo excesso, ele sempre vai ser compensado, né? Porque todo excesso vai gerar um desequilíbrio. Toda falta também vai ser compensada, porque toda falta vai gerar também um desequilíbrio, né? No que diz respeito ao princípio de gênero, a gente percebe muito claro isso na relação entre a consciência e o inconsciente, tá? Quando se fala em princípio de gênero, a gente tem dentro do hermetismo, dentro da própria alquimia, né, a ideia de masculino e feminino, mas essa ideia e esse conceito de masculino e de feminino deve ser entendido, situado dentro dessa visão hermética, né, dessa visão da alquimia. Quando se fala de masculino dentro da alquimia, dentro do hermetismo, estamos falando de algo que é ativo, que gera, que cria, tá? E se expande. E quando a gente fala do princípio feminino dentro da alquimia, dentro do hermetismo, nós estamos falando de algo que tem aspectos ou qualidades relacionadas à passividade, à contenção, ao acolhimento, à recepção, né? A ser moldado, tá? Então, o criador e a criatura. O criador seria masculino, a criatura seria feminina, tá? É nesse sentido, tá? E aí, olhando para a relação entre a consciência e o inconsciente, nós vamos encontrar também, né, a consciência funcionando de forma ativa, né, portanto, de forma masculina, e, naturalmente, para compensar essa ação masculina da consciência, nós teríamos, então, o inconsciente sendo reativo, ou sendo passivo, né? Então, esse inconsciente seria, então, feminino. Outras vezes, né, o inconsciente, ele traz, ele propõe, ele apresenta as possibilidades. E nesses momentos, o inconsciente está funcionando de forma ativa, portanto, de forma masculina. E a consciência funcionaria, por sua vez, de forma feminina, de forma passiva, para receber as possibilidades apresentadas pelo inconsciente, tá? Então, veja que não é muito assim, estanque, né? Assim, estagnado, fixo, né? Tem uma flexibilidade e isso vai variando de acordo com o momento, de acordo com a dinâmica da vida desse indivíduo, tá? E o princípio de causa e efeito, né, levando também para a psicologia analítica, nós vamos entender que existe uma ação do ego que pode estar em harmonia com o todo, portanto, com o self,
existe uma ação do ego que pode estar em desarmonia com o todo, tá? Então, quando o ego age, né, de forma harmônica, corresponde àquilo que nós podemos encontrar no Bhagavad Gita, que é chamado no Bhagavad Gita de reta ação, ou atividade devocional. Quando você, o indivíduo, de acordo com o Bhagavad Gita, né, está agindo de acordo com um princípio superior, com uma força superior que rege a vida dele. Tá? Então, existe uma harmonia. Mas quando o indivíduo está agindo de acordo com outros aspectos, outros princípios, né, outras forças, como, por exemplo, o seu próprio desejo, né, independente, né, da totalidade, ele vai entrar no processo de desunião, de desarmonia, né, de dissociação. Tá? E toda vez que o indivíduo entra no processo de desarmonia, de dissociação, de divisão interna, de separação interna, né, isso gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio compreendido na psicologia analítica, que resulta na psicopatologia, é aquilo que corresponde ao princípio de causa e efeito compreendido dentro do hermetismo. Ok? Então, nós estamos estudando isso dentro dessa obra, né? Os ensinamentos secretos de todos os tempos, nós estamos refletindo exatamente sobre isso, tá? E um símbolo interessante, para que a gente possa avançar em nossa reflexão, né, é a estrela de Davi. E por quê? Porque nós encontramos aí essa estrela formada por dois triângulos, né? Um triângulo orientado para cima e um triângulo orientado para baixo. O triângulo orientado para cima corresponde, né, à busca, ou a tentativa de retorno para essa grande luz, né? Representa a tentativa de você entrar em contato com esse poder superior, com essa força superior que nos transcende, tá? E o triângulo voltado para baixo corresponde à tentativa do indivíduo de se adaptar, se ajustar a este mundo, né, no qual nós vivemos, né? As nossas necessidades físicas, sociais, né, fisiológicas, né, aos nossos relacionamentos interpessoais, né, do dia a dia, tá? Então, a proposta, de acordo com o hermetismo, é que você possa equilibrar na sua vida essas duas potências, né? Essas duas forças, ou esses dois triângulos, né? Tanto você possa se dedicar a se voltar para o divino, para o sagrado, para o transcendente, como também que você possa se dedicar a entrar em contato com as coisas mais materiais, mais corriqueiras do dia a dia, né? E à medida que o indivíduo avança na sua jornada de iluminação, que, como nós já vimos, tem a ver com o processo de individuação, esse indivíduo ele vai ampliando sua consciência e ele vai, a partir dessa ampliação da consciência, tendo a capacidade de se ajustar melhor, se adaptar melhor, tanto às coisas transcendentais como às coisas do dia a dia, as coisas temporais, as coisas do aqui e agora, né? Então, iluminação equivale à ampliação da consciência, que na teoria junguiana equivale ao processo de individuação, tá? E à medida que você avança no processo de individuação, você vai se adaptando melhor a si próprio, ao seu interior, vai se adaptando ao seu exterior, vai se adaptando melhor na sua vida, na sua existência, e vai também se ajustando àquilo que te transcende, né? Então, isso vai gerando equilíbrio, vai gerando bem-estar, vai gerando saúde mental, saúde emocional, tá? Nós já vimos em outros momentos, em outros encontros, né, como que isso aparece na Cabala, né? Nós vimos a partir da árvore das sefiróticas, a árvore sefirótica, nós vimos, né, que, de acordo com a Cabala, né, há um movimento de subida e também há um movimento de descida. Esse movimento de subida e esse movimento de descida corresponde,
né, de um lado, né, ao movimento da serpente, né? A serpente é quando existe uma ascensão, ou seja, a nossa consciência vai se expandindo e vai subindo por essa árvore sefirótica na direção do sagrado, na direção do transcendente, que na Cabala é conhecido e compreendido como o reino, né? E existe um movimento de descida, que na Cabala é também compreendido e entendido como a espada flamígera, a espada de fogo, né? Que é um raio que desce formando uma espada de fogo que desce lá do reino até o ponto mais baixo da árvore sefirótica, que é Malkuth, né? Que é, né, o mundo da manifestação, tá? O mundo onde nós vivemos, tá? E nós vimos também em outros encontros, né, também estudando o hermetismo, isso se assemelha muito à parábola do filho pródigo, do filho que se afasta da casa do pai e que precisa retornar à casa do pai, tá? E essa parábola do filho pródigo tem uma relação direta, né, com a teoria junguiana no que se refere à construção do eixo ego-self, né, que é o estabelecimento da relação entre a consciência individual com o self desse indivíduo, né? A construção desse eixo ego-self, que é inerente ao processo de individuação, né, se assemelha àquilo que está apresentado na parábola do filho pródigo. Por quê? Porque o ego faz um movimento inicial de se afastar do self, para depois reconhecer que ele precisa retornar ao self, né, e se harmonizar com o self. Esse movimento de saída, né, de rompimento, de distanciamento com o self, né, e depois o movimento de retorno ao self, né, corresponde a todo o processo de individuação. Ok? Quando o indivíduo não consegue avançar nesse movimento, né, de fortalecimento do ego, para depois retornar ao self, esse indivíduo entra no processo de dissociação que corresponde a um processo psicopatológico, né, onde surge o sofrimento psíquico causando todos os transtornos mentais de comportamento, né? E quando se trabalha, então, esses transtornos mentais de comportamento, a gente encontra símbolos que apontam para o caminho de retorno, né, do ego para o self, ok? E isso dentro da alquimia, né, era apresentado através de vários textos que falavam de forma metafórica de união, como por exemplo, né, do casamento alquímico, né? Então, o casamento alquímico representa uma união sagrada, né, entre dois polos, né, entre dois lados, né? E esse casamento sagrado, representado muitas vezes pelo casamento do Sol com a Lua, ou pelo casamento do rei com a rainha, né, representa a união do princípio masculino com o princípio feminino, o princípio ativo com o princípio passivo, né? Em outras palavras, de acordo com a metáfora indiana, representa a união entre a consciência e o inconsciente, né? Entre as potências da consciência e as potências do inconsciente. E essa união gera uma ampliação da consciência, tá? Então, é isso que nós estamos vendo aqui, quando a gente estuda a alquimia, a partir da leitura dessa obra, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, principalmente aqui da página 442 à página 494. Ok? E aí, como sempre, eu passo para vocês um roteiro, né, para guiar nossos estudos. Queria aqui apresentar para vocês, então, o nosso roteiro de hoje. Né? Então, a primeira questão do nosso roteiro de hoje é o que são o azote, o sal, o enxofre e o mercúrio para o alquimista e qual a relação deste simbolismo com a psicologia analítica, tá? Então, o azote, né, para o alquimista é o mercúrio primordial, tá? É aquela substância arcana inicial que possibilita a existência de todas as coisas, tá? É como se do Criador,
surgisse essa primeira substância, esse primeiro arcano, né? E a partir desse primeiro arcano surgisse, então, a trindade, né? E a trindade, para o alquimista, a trindade é representada pelo sal, pelo enxofre e por Mercúrio, né? E aí tem vários alquimistas, vários pesquisadores que vão interpretar diferente o sal, o enxofre e o mercúrio. Mas na visão de Paracelso, que é um pensador que nós estamos também refletindo aqui nesses estudos, nesse grupo de estudo, na visão de Paracelso, o sal representa a matéria, né? O enxofre representa o espírito e o mercúrio representa aquilo que é intermediário, que une a matéria e o espírito. O que é que seria isso? Dentro da psicologia analítica, seria a própria psique, né? Então, fazendo aqui uma comparação com a teoria junguiana, tá? Pegando, por exemplo, o conceito de arquétipo, né? Nós temos o arquétipo em si, que é irrepresentável, que é inconcebível, que não se pode pensar nem falar muita coisa sobre esse arquétipo em si, a não ser de forma teórica e abstrata, né? Esse arquétipo em si corresponderia àquilo que o alquimista compreenderia por azote, né? O mercúrio primordial, a fonte de tudo, ok? Por trás desse arquétipo em si estaria o self, essa grande mente universal, tá? A partir do arquétipo, a gente vai ter o surgimento da imagem arquetípica, ok? E essa imagem arquetípica ela é composta por três elementos. Tá? O elemento material, fisiológico, biológico, portanto, o instinto, tá? O elemento espiritual, portanto, a ideia inerente àquele instinto, tá? E o elemento afetivo, emocional, que também contém a possibilidade da consciência dessa imagem arquetípica, né? Que seria exatamente o plano psíquico, seria o intermediário entre o plano fisiológico e o plano espiritual, sendo que para a psicologia analítica, né, quando a gente experiencia algo, quando a gente fala sobre algo, quando a gente vivencia algo, esse algo não é o algo em si, mas é o algo psiquificado, né? Ou seja, não teria como a gente entrar em contato de forma direta com o espírito em si, assim como não teria como a gente entrar em contato de forma direta com a matéria em si, somente com a matéria psiquificada, somente com o espírito psiquificado, né? Portanto, com a imagem arquetípica. E como o próprio Paracelso também argumenta, né, nas suas obras, né, essa estrutura tríplice, né, sal, enxofre e mercúrio, ela é um pouco mais complexa, porque o próprio sal contém em si sal, mercúrio e enxofre. O próprio enxofre contém em si enxofre, sal e mercúrio. O próprio mercúrio contém em si, né, mercúrio, sal e enxofre, gerando, então, 3 vezes 3, o número 9, com azote, o número 10, né? E aí, esse número 10, né, tem a ver, mais uma vez aqui, com a árvore sefirótica, né? E os 10 frutos desta árvore sefirótica, né? A coroa, que é Keter, Biná, Tokimá, Jeburá, Reset, Tiferet, Hod, Netchá, Yesod e Malkut. Malkut que é o reino e Keter que é a coroa, né? Então, Malkut, né, fazendo aqui uma comparação com a teoria junguiana, corresponderia ao ego, né? Keter corresponderia, então, ao self, né? E esse eixo de conexão, né, de ligação entre o ego e o self, né, deve passar por caminhos para que possa surgir essa conexão entre o nosso ego limitado, finito, com o self que é infinito, que é ilimitado. Tá? E aí nós já vimos isso em encontros passados, né, como que isso acontece, passando por 4 mundos, né, por 4 planos, né? O plano superior, que é o plano da emanação, os 2 planos intermediários, que é o plano, que é o mundo da criação, ou o plano e o mundo da formação, e o plano inferior, que é o mundo da manifestação, tá?
Então, imagina que esse mundo da manifestação é daquilo que a gente pode observar, é o comportamento, né? É o sentimento, é a fantasia, é o sonho contato, né? Então, esse mundo que pode ser observado, né? Ele só existe porque outros três planos existem antes dele, né? Então, nós temos aí o mundo da forma, né? Nós temos o mundo da criação. Nós estamos falando aqui, então, do mundo da forma, ou seja, a própria imagem arquetípica, né? Que vai conter aqueles três elementos, né? Que nós já conhecemos, que são o afeto, a ideia, né? E a compulsão, a possibilidade da compulsão de um instinto, né? Esse é o mundo da formação. Antes desse mundo da formação, nós temos o mundo do arquétipo, né? Que é o mundo da criação, onde traz toda a potencialidade de manifestação. E antes desse mundo do arquétipo, nós temos aí o mundo do inconsciente psicóide, né? E nós não podemos falar muita coisa sobre esse mundo do inconsciente psicóide, de acordo com a teoria junguiana, tá? Que corresponderia ao mundo da emanação. Mas tudo vindo, né? De cima para baixo, mas também aquilo que está embaixo pode também retornar para aquilo que está em cima, tá? Porque o movimento, né, é de subida e de descida, tá? Ok? Então, respondendo aqui a primeira pergunta do nosso roteiro, né? O que é que são o azote, o sal, o enxofre, o mercúrio, né? Para o alquimista, né? Então, representaria a possibilidade, né, de algo se manifestar, que é azote, né? Enxofre seria a dimensão espiritual, Mercúrio seria a dimensão psíquica, emocional e mental, e o sal, né? O enxofre é o espírito e o sal seria a dimensão material, né? Dessa manifestação. Com a relação com a psicologia analítica, é exatamente essa, né? Assim, nós podemos entender também que a psique apresenta essas quatro dimensões, tá? Ou essas quatro possibilidades, né, de manifestação, né? E cada conteúdo psíquico vai apresentar, né, essas quatro possibilidades, esses quatro fatores, né? Então, o Jung, por exemplo, no livro Psicogênese das Doenças Mentais, né, ele vai dizer que o conteúdo psíquico ele é formado por três fatores: a experiência em si, né, o afeto ligado àquela experiência em si e a ideia ou a imagem ligada àquela experiência em si, né? Então, esses três fatores corresponderiam, então, àquilo que os alquimistas entendem por sal, seria a experiência em si, né? Enxofre, que seria a ideia, né, ou a imagem dessa experiência, e mercúrio, que seria o afeto dessa experiência, né? E por trás desse conteúdo psíquico existe a possibilidade dele existir, que é o próprio arquétipo em si, ok? E aí, segunda questão do nosso roteiro, qual a relação entre o conceito de grande arcano e o conceito de self, né? Exatamente essa, né, que a gente vem falando aqui, né? Então, o self corresponde àquilo que o alquimista entendia como grande arcano, a fonte de tudo, né? Então, tudo que existe no indivíduo, todo comportamento humano, ah, todo e qualquer sonho, toda e qualquer fantasia, toda e qualquer ideia, todo e qualquer afeto, sentimento, sensação, tudo que existe na psique, só existe porque por trás dessa existência existe a possibilidade disso existir. Existe um arquétipo, né? E esse arquétipo central e regulador dessa totalidade que é a psique é o self, tá? Então, a relação é essa, né? Assim, o self, na psicologia analítica, corresponde àquilo que o alquimista entende por grande arcano, a fonte de tudo, né? Que possibilita a existência de tudo, ok? Seguindo aqui no nosso roteiro, qual a importância da tábua de esmeralda, né? Então, como nós já lemos aqui no começo de hoje, nosso encontro de hoje, a tábua de esmeralda sintetiza, né, todo esse ensinamento, né, que o hermetismo transmite, né, e transmitiu e continua transmitindo ao longo da história da humanidade, né? Não há nenhuma
filosofia que aponte, né, para a existência de uma verdade absoluta, não há nenhuma religião que aponte para a existência dessa verdade absoluta, não há nenhuma ciência que considere a existência de uma verdade absoluta, e não há nenhuma arte que aponte, né, para o absoluto, ok? E seja contrária aos ensinamentos que nós podemos encontrar na Tábua de Esmeralda. Tá? Então, essa é a grande verdade buscada por filósofos, por religiosos, por cientistas, né, por grandes pensadores, por grandes artistas, por grandes sábios, né? Essa grande verdade, ela é sinalizada, ela é apontada, ela é descrita na Tábua de Esmeralda. E de acordo com cada contexto histórico, de acordo com cada época, de acordo com cada cultura, essa verdade absoluta ela é descrita com outras palavras, mas a essência, né, o padrão é o mesmo, tá? Então é como se nós tivéssemos vários caminhos que podem nos levar a essa grande verdade. Daí um símbolo muito rico, muito divulgado, né, dentro da própria alquimia, é o símbolo da montanha, porque a montanha simboliza exatamente a possibilidade da subida para o topo, onde se encontraria a grande verdade, né? E não interessa qual lado da montanha você escolhe para subir. Se é o lado leste, o lado oeste, o lado norte, o lado sul, não interessa, né? Todos eles podem te levar para essa verdade, né? A única a única forma ou a única coisa que vai te impedir de chegar a essa verdade é a ilusão de que você encontrou essa verdade. Por isso que também a ciência, a religião, a filosofia, a arte, né, ela pode também nos enganar e nos afastar dessa grande verdade, quando ela gera a ilusão de que nós encontramos a verdade, né? Então, a ideia passada e transmitida na Tábua de Esmeralda, da importância dela, é que nós somos buscadores, nós estamos buscando a verdade, né? Portanto, devemos fazer sempre o caminho. E quando a gente entender que a gente encontrou a verdade, a gente pode até ficar durante algum tempo, ou um bom tempo, né, parado ali. Mas depois de um certo tempo, alguma coisa vai nos avisar que aquela verdade não é a grande verdade. E devemos continuar buscando a grande verdade. Devemos continuar escalando a montanha, né? Então, isso nós encontramos na Tábua de Esmeralda, tá? Assim como nós encontramos, com outras palavras, em todo e qualquer tratado alquímico, tá? Falando de que o alquimista está em busca, né, da verdade. E essa verdade, né, dentro da alquimia, ela é descrita de três formas, ou através de três metáforas, né? Ela é descrita como o elixir da vida eterna ou da vida longa, né? É descrita como a panaceia, o remédio que vai curar todas as doenças, né? Ou ela é descrita também como o ouro, né? Ou a própria pedra filosofal, né? Mas não é isso que o alquimista verdadeiro está buscando, né? Ele está buscando o quê? A iluminação. E o que é a iluminação? É se conectar com um todo, é voltar a se conectar com essa grande mente, né? Que na metáfora indiana é construir o eixo ego-self, tá? Que corresponde, mais uma vez repetindo aqui, ao processo de individuação, tá? A quarta questão do nosso roteiro é do que trata o manuscrito de Cláudio Celentano, ou Celentino, como também é conhecido, né? Ah, esse manuscrito, né, de Cláudio Celentano, ele traz algumas lâminas, algumas gravuras, né? Representa algumas garrafas e também representam, né, alguns quadros, pinturas, né, medievais que ilustram essa jornada de iluminação, né? Esse retorno para a origem, esse retorno para a fonte. E cada uma das 10 garrafas que vocês vão encontrar quando vocês lerem ou relerem, né, essa passagem no texto, cada uma dessas 10 garrafas traz uma advertência ou um ensinamento prático, né, sobre como fazer esse retorno, né, e sobre o processo desse retorno, tá? Inclusive sobre as cores, né, que vão influenciar esse retorno.
aquelas três cores bem conhecidas do processo alquímico, né? O preto, o branco e o vermelho, que corresponde às três etapas, às três fases, né? A nigredo, a albedo e a rubedo, né? Então, no início, né, dessa busca, esse início ocorre a partir do caos, ou seja, a partir da nigredo, né? A partir do sofrimento. E é por isso que o paciente nos procura no consultório, porque ele está sofrendo, né? Ele está lidando com uma dor psíquica muito grande, ele já tentou de tudo para amenizar essa dor, para resolver essa dor, não conseguiu, e aí ele chega no consultório do psicoterapeuta indiano, e aí ele começa, então, a olhar para esse caos, ou seja, então ele começa a sua jornada no caos, na nigredo. Depois de algum tempo, quando o analista junguiano, quando o psicoterapeuta junguiano sustenta esse caos, sustenta internamente, dentro do próprio analista junguiano, sustenta na relação terapêutica essa dor, esse sofrimento, essa desordem, esse caos, né? Depois de algum tempo, algo começa a surgir, né? E esse algo que começa a surgir, né, é visto como uma renovação. Outras vezes é visto como uma purificação, né? Como uma limpeza, né? Então, é muito comum, durante as fases iniciais do processo terapêutico, né, o paciente, ao relatar, ao falar sobre o seu conflito, sobre a sua dúvida, sobre o seu sofrimento, é comum que ele despeje muita coisa, uma carga afetiva muito intensa, na forma, inclusive, de choro intenso e compulsivo, né? Então, esse choro intenso e compulsivo, às vezes, é a primeira vez que surge naquele paciente, porque ele não conseguia chorar fora dali. Depois de algum tempo, ele começa a chorar na sua análise, né? Então, esse choro que está surgindo é algo novo que está aparecendo, né? Então, esse algo novo que está aparecendo faz parte dessa segunda fase desse processo, que é a albedo, ou seja, faz parte da purificação, da limpeza, faz parte do surgimento de algo novo, né? Que vai trazer potencialidades, possibilidades novas de existência, né? E se o analista conseguir suportar isso internamente e na própria relação, isso vai ajudar e favorecer que o paciente avance para a terceira fase, que é a fase da rubedo, né? A fase da rubedo corresponderia a, a uma fase de equilíbrio, uma fase de início de uma nova vida, o início de uma nova iluminação, que poderia ser representado, por exemplo, com o amanhecer, né? O novo dia. Então, depois de um grande sofrimento, vem um novo dia, né? Vem uma nova vida, né? Depois de uma grande tempestade, né? Vem um momento de paz, de harmonia, de tranquilidade, né? Depois de um inverno tenebroso, difícil, né? Vem uma primavera, né? Apontando para o início de um novo ciclo, de uma nova existência, né? Então, seriam as três fases, né, do processo alquímico que nós podemos encontrar também no manuscrito de Cláudio Celentino. Ok? A quinta questão do nosso roteiro, como a filosofia hermética foi transmitida pelos alquimistas, né? E aí é bem interessante, né? Porque a filosofia hermética ela é transmitida de forma clara e obscura ao mesmo tempo. Aí o paradoxo, né? Então, o que deve ser dito é dito de forma clara, né? Mas de forma velada e oculta para aqueles que não têm capacidade de conhecer, de compreender aquele ensinamento que é dito de forma clara, né? Algo semelhante acontece com o próprio processo onírico, com o processo dos sonhos. Okay? O sonho é claro, o sonho traz uma mensagem clara, mas nem todo mundo consegue entender aquela mensagem clara, né? Porque não tem ainda um preparo, não tem ainda a mente aberta para entender aquela mensagem clara do inconsciente para a consciência que vem através do sonho. Tá? Então, a mesma coisa ocorreu também dentro da alquimia. Os alquimistas transmitiam os seus ensinamentos de forma clara, mas clara somente para aqueles que tinham a mente aberta para conhecer aquele ensinamento. Tá?
Aqueles que não tinham ainda a capacidade de compreender aqueles ensinamentos olhavam para aquilo e não via sentido nenhum. Como, por exemplo, Pico della Mirandola, que transmite todo o hermetismo, né, e a alquimia através do tarô, as cartas de tarô. Ele compõe o tarô de Marcélia, né, e transmite através daquelas lâminas, dos arcanos, né, todo o ensinamento da alquimia. Né? Aqueles que tinham a mente aberta para compreender, para conhecer, poderiam compreender, poderiam conhecer. Aqueles que não tinham, ficava difícil de entender que aquelas simples cartas de baralho, né, eram algo mais do que cartas, simples cartas de baralho, ok? E o que acontecia nessa transmissão, né, desses ensinamentos, né? Quando o alquimista compreendia que aquele jovem, aquela pessoa, né, tinha uma capacidade de compreender aqueles ensinamentos, né, que aquele jovem, aquela pessoa entendia que tinha algo valioso, né, nessas cartas de baralho, nesses tratados, nessas lâminas, nessas garrafas, nessas pinturas, né, ele adotava aquele jovem ou aquela pessoa como seu aprendiz, né? E ao fazer isso, passava a transmitir uma chave interpretativa para conhecer melhor essas verdades que são transmitidas. E assim ia sendo transmitido o ensinamento dos alquimistas para novos alquimistas, tá? Sempre um mais sábio, mais veterano, escolhendo um jovem discípulo para assimilar essas ideias novas, né? Mas era importante, era necessário que esse jovem discípulo mostrasse que tinha capacidade de começar esses estudos. Tinha mérito para isso, tinha merecimento para isso, tinha capacidade para merecer receber esses ensinamentos, tá? E também, né, como havia na época, né, uma grande perseguição, né, aos alquimistas, principalmente em certas épocas específicas da Idade Média na Europa, né, os alquimistas passaram a transmitir esses ensinamentos herméticos, né, dentro do próprio cristianismo. Então, obras cristãs, né, continham em si o ensinamento hermético e o ensinamento da alquimia, né? E aí se passava, aparentemente, um ensinamento cristão, e, ao mesmo tempo, né, através desse ensinamento cristão, se passava também o ensinamento mais profundo, no sentido de ser mais ligado, né, ao hermetismo e à alquimia. Tá? Então, dessa forma, era transmitido esses ensinamentos. E aí nós temos aqui a última questão do nosso roteiro, que fala sobre o casamento químico, que é mais uma obra também, casamento químico ou casamento alquímico, uma obra também medieval, uma obra também que fala sobre essa união, né, na forma de um casamento sagrado, na forma de um hieros gamos, né, e aí a pergunta é, quais ensinamentos transmitem a obra O Casamento Químico? Então, são exatamente ensinamentos de que deve haver uma busca por um processo de iluminação, de evolução espiritual, para que você possa se unir a essa grande mente universal, né? Não tem como você se unir a essa grande mente universal sem passar por uma jornada de iluminação e por todas as etapas dessa jornada de iluminação, que começa, como nós vimos, pelo caos, né? Começa pela migreza, portanto, começa pela perda, pela dor, pelo sofrimento, para depois haver uma purificação e para, no final, surgir uma renovação, né? Então, as três etapas, né, de um casamento alquímico seria o caos, né, o sofrimento, a desordem, a perda, a destruição, a mortificação. A segunda etapa, uma purificação e uma preparação, né? E a terceira etapa, a própria união, que representaria a iluminação, tá? Então, o ensinamento era esse, né? São esses três ensinamentos, porque numa jornada de iluminação, você deve passar por três fases, né? A fase da dor, da morte, do sofrimento, da perda, a fase da limpeza, da purificação e a fase da união, né? Que é o próprio casamento, que corresponde à própria
e iluminação, né? Então, gente, nesse nosso novo formato aqui do grupo de estudo, né? Nós não vamos nos ater muito ao texto, né? E vai ser um grupo mais breve, mais resumido, até pelo horário, né? O pessoal de Portugal já fica bem mais tarde, né? Aí em Portugal. A gente vai ter um encontro de 1 hora, mais ou menos, mas sempre que tiver alguma dúvida, algum comentário, quando estiver lendo o texto ou relendo o texto, né? Vocês podem comentar no grupo, que a gente vai estar discutindo lá no grupo do WhatsApp. Ok? E daqui a 15 dias, né, passando a quarta-feira que vem na próxima, a gente retoma o livro vermelho do Jung. Tá? Então, a cada 15 dias, né, teremos um encontro. Né? Uma vez o Hermetismo, até a gente terminar essa obra, outra vez o livro vermelho do Jung. Ok? Também à noite, né? Do livro vermelho, vai ser à noite. À noite Mesmo também, horário desse quarta-feira. aqui, Isso, né? de 7 horas até 8 horas, E 8 o e outro pouquinho. do Natureza da Psique é de quinta mesmo, né? Na quinta-feira, de 8 às 10, uma vez por mês, né? Junto com o da Bonfrance. E amanhã tem supervisão, né? Amanhã, supervisão. Amanhã, supervisão. Ok? Então, finalizamos por hoje. Sim. Perfeito, gente. Ok. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Boa noite.